Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje, o dia oficial do São Judas Tadeu, mas também São Simão, são dois apóstolos que a igreja faz essa memória, mas para nós aqui destaca, Judas, aliás, São Judas Tadeu. E celebrar os apóstolos é interessante, O próprio Evangelho coloca aqui, então, também todos os apóstolos. E por meio dele coloca o grande mestre dele, que é o próprio Jesus, Para dizer que realmente foi Jesus que escolheu. E foi escolhido entre os discípulos. É lógico, com o caminhar, Jesus vai escolhendo, e aqui ele especifica aqueles que vão ser chamados apóstolos, não simplesmente discípulos, mas apóstolos. É quase como se fosse assim uma ordenação, E eles colocando aí à frente esses 12 para simbolizar a igreja, as colunas da igreja, porque a fé da igreja é uma fé apostólica, E os apóstolos, por sua vez, derramaram o seu sangue, Segundo diz, a igreja, de fato, ela tem os apóstolos como fundamento de toda a nossa igreja. É uma prova, É uma veracidade para a gente sentir bem, nessa igreja, a igreja católica. Então, é um singular. Quem tem dúvida, às vezes, da igreja católica, tem que olhar, muitas vezes, o fundamento dos apóstolos. E eu penso que as outras igrejas não levam muito a sério isso daqui, Então, os apóstolos. E Cristo é como a pedra angular, Porque Ele que escolheu. E a escolha de Cristo foi também fundamentada na oração. Ele passou a noite inteira para escolher esses homens, para deixar aí realmente a igreja plantada como a semente, desse novo tempo que ele vem restaurar, que é a igreja que é o templo de Deus, E então o próprio Jesus, a gente poderia dizer que ele gera a igreja nos apóstolos, através da sua oração, da sua intimidade com o Pai. Então, aqui, ele traz, especificamente aí, cada um dos apóstolos, Principalmente Pedro, simbolizando, aquele que hoje para nós simboliza o Papa Francisco, Desde essa hierarquia toda, e os demais, importante. Mas dentro também deles, sobressai também aquele que foi traidor, o Judas, Por isso que compõe todos, E para dizer que, apesar de tudo, a fraqueza humana, a igreja ainda leva, muitas vezes, essa fraqueza, o que é o ser humano, O ser humano. E o ser humano, uma vez constituído com Deus, chamado, todos nós como cristãos, tem que nos cuidar, temos que nos zelar. Um dos meios importantes, que já foi falado aqui toda essa semana, é a oração. O cristão, o sacerdote, os bispos, deve ser o homem de oração, de comunhão, de intimidade com Deus, porque se permanecer desvinculados, do mistério, da Trindade Santa e na força do Espírito Santo, evidente, que está propícios muitas vezes a ficar no meio do caminho, assim como Judas, até fica sendo um escândalo maior, Principalmente, uma das coisas que talvez a igreja sempre se fracassa é a oração, porque aqueles que fracassam se tornam um escândalo, Muitas vezes arrasta muitas pessoas atrás de si.
o Papa Francisco, né, no começo do seu pontificado, ele dizia sobre o sacerdócio, né, tomar cuidado, porque o sacerdote, assim, quando ele sai, deixa, às vezes, o seu ministério, arrasta muita gente atrás de si, né? Até ele fazer uma comparação como um avião que cai, né? Chama muita atenção, né? Danifica muito. Assim também é a vida da igreja, a vida dos sacerdotes, dos bispos, principalmente os bispos, né? Que nós não sejamos pedras de tropeço. Mas, apesar de tudo isso, nós também não podemos ficar condenando, fazendo juízes daqueles que se fracassaram. Às vezes temos que até rezar, né, no meio disso tudo, porque nós não sabemos como é que também se dá a conversão. O segundo diz que a conversão ela pode acontecer até no último minuto da nossa vida, né? Nossa vida. Então, o grito da misericórdia pode acontecer. E esse grito, às vezes, não vem à tona para nós tomar consciência, saber, o fulano converteu. Mas também não podemos também dizer, não, o fulano se perdeu totalmente. Segundo a igreja, ele não pode ficar falando que Judas, né, está lá no inferno. Nós não sabemos. Isso compete a Deus, né? Assim como não sabemos também se muito vai para o céu. Não sabemos. Por isso que nós temos que expor a Deus, porque Ele é o juiz. Ele conhece os corações de todos dos seus filhos, e principalmente daqueles que Ele escolheu e enviou, né? Deus sabe, e conhece também as suas fragilidades, né? Mas é por isso mesmo que talvez nós aqui podemos dizer que queremos hoje louvar São Judas, né? Porque nós queremos também sempre nos renovar a nossa força, né? As nossas lutas, rezar pela igreja, né? Rezar pela família, enfim, para que nós mantemos fiéis à graça de Deus, né? Porque é a graça de Deus que deve nos conduzir, né? Deve nos fazer forte. Tem uma oração da coleta da missa que sempre eu gosto de meditar nela. Sem a graça, ninguém é forte, ninguém é santo, né? É na graça, é na força do poder de Deus, que Ele nos dá para nós, chega a nós através da palavra, da oração, e também da nossa comunhão com Deus, através da Eucaristia. Então, que São Judas nos ajude, por isso mesmo ele, né, aí para nós, colocado como santo das causas impossíveis, que nós possamos recorrer a ele como nosso intercessor, né? Nas nossas orações, aí, os momentos de pedido, tanta graça, né? Também hoje talvez é o dia da gente agradecer tanta graça que tantas pessoas, às vezes, pode ser que recebeu esse toque do amor de Deus, né? Que veio, que chegou, né? Às pessoas através também de São Judas. Porque o Senhor deixou também transparecer que é dele que vem a força, né? Por isso mesmo dizia lá que a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saia dele e curava todos, né? É essa força que todos nós somos necessitados. Então, queridos, que São Judas nos ajude a nós a construir a cidade de Deus, né? E que nós sejamos cidadãos do reino do Senhor, conforme nos fala a primeira leitura, aí não, concidadão do céu, né? Que São Judas seja, então, para nós, esse inspirador, esse tesouro, né, que a igreja tem. Mas, por outro lado, também olhamos aí todos os apóstolos, que está aí o fundamento
toda a igreja de Cristo, instituída justamente para ser um meio de santificação de todos o povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.